Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós resolvemos trabalhar dessa maneira, né, nesse nosso encontro dessa quarta-feira, do dia 20, devido à necessidade, de contemplar aquilo que a gente já tinha compartilhado, que era a diminuição de reuniões presenciais, evitando assim, né, a aglomeração de pessoas. E, em segundo lugar, para otimizar mesmo, né? Diante da dificuldade de muitos de não estarem presentes, eu tinha proposto uma videoconferência, mas achamos melhor para hoje trabalharmos por meio de videoaula. E aí, para a próxima semana, a gente pode decidir no grupo qual seria a melhor estratégia. Se a gente vai optar por reunião presencial, talvez para alguns seja importante, dependendo do momento que eles estão da construção, ou nós podemos fazer por videoconferência ou até uma orientação por videoaula, ok? Então, nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês sinalizarem e acharem mais conveniente para esse momento. Então, primeiro momento, eu gostaria de clarear com vocês o que nós já fizemos, né, dentro do grupo, que hoje completa a terceira reunião. Então, nós, no primeiro momento, compartilhamos qual era o objetivo do grupo de produção, né, nesse momento que se faz tão necessário, né, a publicação de material de cunho científico com o grande objetivo de compartilhar com a sociedade acadêmica, científica, o que nós estamos vivenciando e quais são os frutos dessa vivência em termos de dados, né, nas diversas áreas. Então, na reunião da semana passada, nós definimos os objetivos, né, de uma maneira muito clara e muito objetiva e muito informal, né, com os presentes que estavam no grupo. Nós elencamos basicamente 11 temas, né, com 11 objetivos traçados pelos presentes na reunião, onde a ideia era colocar para todos o que nós tínhamos pensado em termos de possíveis objetivos, nada definido, né, de maneira definida, né, e nada que não possa ser mudado também. Nós simplesmente colocamos isso no flipchart de uma maneira que nós pudéssemos visualizar, né, os principais apontamentos que o grupo gostaria de trabalhar nesse momento dentro do tema Covid, né? E aí então traçamos basicamente esses objetivos. E agora, né, como foi a proposta para o nosso encontro de hoje, a gente precisava começar algumas definições a partir do momento que nós definimos então os objetivos com os quais nós gostaríamos de trabalhar, né? Então, nós temos pela equipe da qualidade o impacto da pandemia numa gestão administrativa, né? Pela equipe da fisioterapia, prona, ativa, critérios de inclusão e exclusão. Pela enfermagem, UTI, Covid, o perfil do paciente, o desfecho desses pacientes. Impacto, né, na pandemia, com foco na discussão sobre ansiedade, usando o instrumento DSM. Também temos o fluxo do hospital, pensando no desenvolvimento do novo fluxo que foi construído, né, tanto pela enfermaria quanto pela UTI Covid. Relato de experiência no centro cirúrgico, pode ser até um estudo de caso, como nós havíamos comentado. EPI versus Covid, algo direcionado para isso. Renal e Covid, perfil, tratamento, evolução, a gente ficou de amadurecer esse ponto, né? Relato de experiência pensando na família, relato de experiência pela visão administrativa e o relato de experiência pelo voluntariado técnico no setor de educação diante do momento pandêmico. Então, esses foram os objetivos traçados na nossa última reunião do dia 13. Nada impede que
temas sejam alterados ou temas sejam acrescidos, ok? Então, vai depender muito do grupo, né? Como eu compartilhei com vocês, não existe nada pré-definido nem pré-determinado, apenas uma intenção de pesquisa. E aí a gente parte, então, para o segundo passo, que é a definição do método. Então, como nós queremos traçar o caminho para a construção deste projeto, qual método a gente vai utilizar. Então, a ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho justamente isso, né? Em torno de metodologia, de uma maneira muito rápida, muito prática, mas importante a gente trabalhar exatamente com clareza dos passos metodológicos que a gente precisa percorrer. Então, quando nós falamos de metodologia, nós falamos do caminho ou dos instrumentos que eu utilizo para percorrer o caminho para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, precisamos ter muito claramente o que é o conhecimento científico, o que é um conhecimento técnico, né? Então, levando isso para um olhar mais analítico, quando a gente pensa no conhecimento leigo, é achismo, né? O que eu acho, o que eu penso, mas sem nenhum embasamento teórico, científico com propriedade. Quando nós falamos em pensamento técnico, já é um pensamento que te leva ao problema e te dá condições para a resolução desse problema. Então, nós identificamos aquilo e resolvemos aquilo com algum tipo de interferência. Agora, quando nós pensamos em algo científico, nós pensamos em perguntas básicas. Quando ocorreu, por que ocorreu, como podemos agir para evitar essa ocorrência e novas possibilidades de descobertas, né, que são as construções científicas que trazem para a gente possibilidades de intervenção em meio a alguma situação. Então, precisa ficar claro que nós estamos construindo ciência, né? Nós estamos construindo maneiras pelas quais nós vamos direcionar a ocorrência, o porquê da ocorrência, como ocorreu e como nós vamos trabalhar para otimizar. Ou simplesmente nós vamos publicar de uma maneira que leve ao leitor o conhecimento do que foi desenvolvido dentro do nosso cenário de atuação. Então, a pesquisa ela tem, primeiramente, uma natureza e nós vamos direcionar o método. Então, muitas vezes, quando a gente começa a construção de um trabalho dessa natureza, né, pesquisa, nós não temos com muita clareza qual é o tipo de pesquisa que a gente quer desenvolver. Mas quando nós definimos o objetivo, que foi o que nós fizemos semana passada, a natureza da pesquisa ela começa a se tornar mais clara, o método da pesquisa começa a se tornar mais claro. Então, nós também conversamos um pouco semana passada de qual tipo de metodologia nós estávamos alinhando com o nosso objetivo. Então, isso precisa ser definido por nós pesquisadores nesse momento. Então, dentro de cada objetivo que cada um de nós traçou, é importante que a gente agora direcione qual é a natureza. Então, essa natureza ela pode ser quantitativa, que eu quantifico algum dado, ou qualitativa, pela qual eu vou descrever a qualidade, aspas, deste dado. Então, quando eu penso em qualitativa ou quantitativa, que é a natureza da minha pesquisa, ela pode ser de ordem experimental, pode ser de revisão bibliográfica, uma pesquisa descritiva, documental ou histórica. Dentro dessas possibilidades, existe a leitura ou o trabalho dos dados de maneira qualitativa ou quantitativa. Quando eu penso em método, é como eu vou realizar esta pesquisa qualitativa ou quantitativa. Então, vai ser por meio de testes ou experimento de laboratório, vai ser por uma análise documental, uma história de vida, um relato de experiência, vai ser por uma bibliometria, por uma sintometria, uma pesquisa de campo, onde eu vou até o campo e busco a realidade daquele campo e, por meio da minha análise quali ou quantitativa, eu descrevo esses dados.
É uma revisão de literatura, onde nós vamos buscar toda a literatura que já foi construída a respeito de um tema e nós vamos compilar esses dados e vamos dar o nosso olhar para a interpretação desses dados, né? Fazendo uma observação neste ponto, que nesse critério, nós, dependendo da nossa temática, teremos uma grande dificuldade, porque a temática que nós queremos levantar não existe muita publicação, né? Apesar de que nós estamos tendo acesso a algumas publicações, Andressa compartilhou muitas delas no nosso grupo, em relação a material que está sendo publicado. Mas não necessariamente ele vem de encontro com o que você quer publicar e pesquisar, e muito menos em quantidade suficiente que encorpe, né, um trabalho de revisão de literatura, ok? Então, esses materiais que nós estamos localizando em base de dados são importantes para que subsidiem nossa linha de raciocínio, mas ainda não é suficiente para que a gente construa aí uma revisão de literatura, ok? E aí também existe a possibilidade de análise de conteúdo, grupo foco, discurso do sujeito coletivo, estudo de caso, né, como foi uma sugestão que a gente fez com a equipe do centro cirúrgico, análise de redes sociais, pesquisa-ação, pesquisa participante ou protocolos. Então, esses são os tipos de delineamento de pesquisa que nós podemos optar para a construção do desenvolvimento do nosso objetivo, né? Então, aqui de maneira mais sucinta, de acordo com os Santos, o nosso objetivo ele pode ser exploratório, descritivo ou explicativo. A nossa fonte de dados ela ou é campo, ou é laboratório, ou é pesquisa bibliográfica, e o procedimento para nossa coleta de dados ela pode ser uma pesquisa experimental, um ex post facto, um levantamento de dados, um estudo de caso, pesquisação bibliográfica ou documental, ok? Então, dentro do que a gente trouxe de proposta para vocês, a nossa primeira reunião, né, que foi o material que a gente entregou impresso, nós temos aí a descrição de todos os pontos de desenvolvimento do nosso projeto. Então, nós precisamos desenvolver a introdução do nosso projeto, os objetivos específicos e geral, os sujeitos da nossa pesquisa, né? Se vai ser uma revisão ou se vai ser um trabalho de campo, e o sujeito vai ser o funcionário, o paciente, ou vai ser documental. Qual é o direcionamento de material e metodologia que nós vamos direcionar, quais são os resultados que nós esperamos, os critérios para suspensão e encerramento da pesquisa, local onde essa pesquisa vai ser realizada, o orçamento, e sempre tem um gasto, então sempre a gente tem que protocolar o orçamento, o cronograma da nossa pesquisa, né? A obrigatoriedade de tornar público esse resultado, sendo ele favorável ou não à sua pesquisa ou à instituição que nós estamos desenvolvendo esse trabalho, e a bibliografia, que todo o referencial teórico que nós vamos trabalhar. Então, esse material que eu estou projetando para vocês agora é uma cópia da descrição de projeto que nós entregamos para vocês na primeira e na nossa segunda reunião, ok? Então, agora o nosso terceiro passo, mediante ao que a gente já discutiu na semana passada, é começar a nossa pesquisa. Então, nós precisamos fundamentar o nosso objetivo, né? Então, para isso, é necessário que nós, a partir de agora, possamos buscar base de dados científicas que nos permitam achar material que já foi publicado a respeito da temática que nós queremos desenvolver. E não necessariamente nós vamos ter grande quantidade de material, como a gente já discutiu. Mas pegando como exemplo o tema da fisioterapia, que é pronativa. Com certeza a Mariana vai ter vários, né? A físio vai ter vários materiais ou não, né? Mas que ela tenha alguns que norteie qual vai ser o tipo de foco que ela vai dar para o desenvolvimento do objetivo dela. EPIs versus Covid. Talvez a gente não tenha essa relação na pesquisa que a gente vá procurar, mas nós precisamos pesquisar para ver o que foi publicado recentemente sobre a temática EPIs.
Então entendam, não necessariamente nesse momento nós vamos conseguir achar respostas para as nossas perguntas desta pesquisa. Por quê? Porque a maioria delas é de campo e são assuntos que não tem muita publicação a respeito. Mas nesse momento é fundamental que a gente perca, aspas, novamente, alguns minutos para buscar na literatura científica, nas bases de dados, informações que norteiem de uma maneira mais sólida a nossa construção. Né? Nós precisamos nos embasar em publicações que já aconteceram. Então, quando a Alessandra traz a intenção de pesquisa de classificar ou descrever o perfil desse paciente, vamos ver o que está sendo publicado com esse olhar de descrição de perfil, que não vai ter de Covid, mas tem de outras doenças tantas, para alicerçar o nosso projeto. Então, o momento agora é de observar o que tem de melhor qualidade no meio científico, por meio da base de dados, né? Que nós entramos nessas bases de dados por meio de descritores, e eu vou mandar o link para vocês de algumas bases de dados para facilitar essa busca. Então, nós usamos palavras-chave, que são os nossos descritores, e por meio dessas palavras-chave, uma vez nessa base de dados, ela traz para a gente produção científica que cabe a nós direcionar o que para nós é relevante ou não. E nos embasarmos nesse material para a gente poder nortear a construção do nosso projeto, certo? Então, é importante que, nesse momento, a gente vá para essa busca. Então, nós precisamos direcionar a nossa busca por meio de base de dados que sejam confiáveis e que nós tenhamos uma breve leitura desse material para poder fundamentar a nossa pesquisa. Então, acho que o exercício agora, para nosso próximo encontro, para que a gente já comece a nortear tudo isso, é que a gente deixe bem claro, né? E aí a gente precisa parar um pouquinho e digitar. Qual é o nosso objetivo? Está digitado. E junto com esse objetivo digitado, que vocês podem mandar para a gente, para que a gente possa fazer a impressão aqui no NEPS desse objetivo, vocês anexem os artigos que vocês pesquisaram. Sem pesquisa de artigo, a gente não consegue nortear a construção da introdução que a gente precisa para colocar no nosso projeto, ok? Então, uma vez definido o nosso objetivo, a gente contextualiza e fundamenta ele com o material que nós vamos pesquisar agora, pelo menos 3 materiais, 3 artigos, 3 publicações que fundamentem o nosso objetivo, né? E aí a gente vai traçar qual vai ser a metodologia que a gente vai trabalhar. Se vai ser quali ou quantitativa, né? Ou se vai ser dentro do quali ou quantitativa, uma pesquisa experimental, bibliográfica, descritiva, documental ou histórica. E vamos pensar no método. Vai ser de campo? Vai ser documental? Vai ser um estudo de caso? E aí a gente vai desenhar a metodologia do nosso trabalho, ok? Então, eu queria propor para vocês que a partir do momento que vocês tenham isso definido, então, olha, a gente já definiu então o nosso objetivo, a gente já embasou aqui com pelo menos 3 artigos que falem sobre isso, e aí a gente define então um método. E aí a gente pode fazer tanto isso num coletivo, o que talvez não seja tão fácil para todo mundo, né, por conta da disponibilidade para as reuniões, ou a gente pode fazer isso por grupo. Então, vocês podem levantar no nosso grupo do WhatsApp qual o grupo que já tem isso definido, ou Miriam, Marcos, a gente está com dificuldade para essas definições, sem problema nenhum. A gente precisa que vocês façam esse apontamento para a gente marca em paralelo com vocês, novamente, com pensamento de redução de reuniões com grande número de pessoas. A gente senta com cada grupo via Skype, via plataforma Team Link ou mesmo presencial, se for favorável para todo mundo, com grupos pequenos. E a gente então faz a construção, então, mediante o seu objetivo, você traz para a gente o que você conseguiu de pesquisa e a gente ajuda
a traçar o método, ok? Pode ser assim? Então, sinalizem o que vocês acharem mais produtivo. Cada um vai ter um tempo diferente de construção, né? A gente sabe que todo mundo tem prioridades mil, tem rotinas extremamente agitadas. Então, eu vou aguardar o feedback de vocês para apontar em que tempo vocês estão com a busca de vocês para cada objetivo traçado e vou alinhando, né? Vou alinhando enquanto NEPs com cada grupo, de acordo com a sinalização de vocês, para a gente poder ir traçando então e desenhando a metodologia de cada um. Então, retomando a nossa tarefa, nós vamos digitar qual é o nosso objetivo, identificar 3 artigos básicos que falem sobre aquele objetivo, né, de uma maneira direta ou indireta, para que aí a partir disso a gente faça o delineamento da metodologia que nós vamos utilizar para o desenvolvimento do nosso trabalho, ok? Estamos à disposição de vocês. O que vocês precisarem podem chamar no grupo, podem sinalizar de alguma maneira, e aí os grupos que já tiverem formados e quiserem, então, mediante o levantamento de artigo científico, já começar a construção do delineamento metodológico, é só sinalizar para a gente, ok? Uma ótima semana para vocês e obrigada!